Do lado dele, amiguinho dele, parece que foi baleado na perna. Aí eles saíram tudo correndo, aí deu aquele alvoroço, correram tudo, foram para a quadra, aí ele acabou saindo por esse portãozinho aqui, ó. Esse portão bem aqui ao lado. Que eles arrombaram para poder sair por ele. O seu filho, por acaso, em algum momento de uma conversa, um bate-papo, ele reclamou, relatou que existia algo errado na escola, alguma movimentação estranha? Não, nunca. É que ele estuda aí desde a primeira série, eu sempre estudei aí, nunca teve problema. Aqui é um bairro tranquilo. Primeira vez na minha vida que eu vejo um alvoroço desse aqui nesse bairro. Pegou todo mundo de surpresa? Todo mundo de surpresa. A única coisa assim que eu fico questionando é como eles conseguiram entrar dentro da escola. Porque a porta, pra gente que é pai, é tudo trancado. Tem que vir uma pessoa abrir essa porta para a gente poder entrar. E para sair a mesma coisa. Às vezes fica 10, 15 minutos lá dentro trancado porque não tem quem abra a porta. Eu não entendo como eles conseguiram entrar e dar esse tiroteio todo lá dentro. Certo, Luciano, obrigado pelas suas informações. Portanto, essa é a dúvida, né, dos pais. Como que esses atiradores, que depois tiraram a própria vida, conseguiram entrar na escola? Vamos ouvir aqui mais um morador que mora aqui bem em frente à escola e viu toda a movimentação. Vou pedir aqui da licença. Muito boa tarde. Você estava na hora, mora aqui, como que foi a cena? Bom, foi mais ou menos 9h30 da manhã que começou os disparos, eles estavam com bastante tempo entre si, então eu imaginei que fosse, sei lá, bomba, por ser intervalo da escola, né, muitas crianças, poderia estar acontecendo algum tipo de brincadeira entre eles. E aí, como a gente mora aqui num sobrado, a minha tia foi até a janela e ela viu dentro da escola, as crianças tentando correr, gritando, enfim. E aí que ela falou pra gente que era um tiroteio. E aí na hora que ela falou isso, eu desci até aqui na garagem, a gente abriu o portão de casa e na hora já tinha algumas pessoas saindo pela porta do zelador aqui do fundo. E a gente já abriu a porta, falou para eles entrarem aqui dentro correndo, porque a gente não sabia onde é que estava o atirador, né? Então a gente mandou eles entrarem correndo, a gente fechou o portão, deu água para eles estavam todos em estado de choque, chorando muito. E aí começou a receber as notícias, né? Eles contaram pra gente o que estava acontecendo, a polícia chegou muito rápido até aqui. Enfim, veio o helicóptero muito rápido. Aparentemente eles tinham visão da onde estava acontecendo tudo, mas enfim, só realmente resolveu o caso quando os dois se suicidaram. Quando as pessoas chegaram aqui, você percebeu alguém estava ferido? Não, só tem um menino que ele se feriu, ele estava com um corte na mão, mas é porque ele se cortou tentando pular o muro. Mas só isso, fisicamente eles estavam bem, a questão é mais emocional mesmo. Só para registrar, qual é o seu nome? Maiara Gessiunas. Maiara, que mora aqui em frente ao Colégio Raul Brasil, aqui no centro de Suzano. Eu vou pedir para a Lê até fazer a gentileza de caminhar aqui comigo. Eu vou mostrar, para vocês terem uma ideia, são dois lados. A gente está do lado dos fundos da escola aqui, Raul Brasil. É uma região com bastante residências, os moradores dizem que é bem calmo. E por esse portão aqui, vou pedir para o Ale mostrar aqui para a gente, é esse portão aqui que dá acesso à escola e logo à frente é onde existe uma quadra, Adriana, onde essas crianças estavam brincando, se alimentando durante o intervalo. A Polícia Militar isolou completamente o local, a perícia também está aqui. Há informações, acabei de conversar com um policial militar, que os corpos desses adolescentes, dessas crianças ainda estão lá dentro. Acabei de ver uma mãe que acabou de sair por esse portão aqui, aos prantos, possivelmente por ter reconhecido o próprio filho ou a própria filha dentro da escola. Conversei também com funcionários que trabalhavam, uma cozinheira disse que, em momentos de relatos, tiros para todo quanto é lado, tentaram se proteger do jeito que dava. Agora tem informação também, o que chama a atenção, que o GAT, né, o GAT está aqui na região, aqui na escola, porque esses dois adolescentes que depois tiraram a própria vida, além das armas, deixaram artefatos espalhados pela escola. Por isso que o GAT também está presente aqui. O governador do estado de São Paulo, João Dória, já esteve aqui, já foi embora e conversou com as pessoas que estão trabalhando aqui e também com os funcionários. E a todo momento você vê aqui, vou pedir para ele mostrar a Polícia Militar, pessoal da perícia. Eu volto com você, Adriana. Eduardo, eu queria continuar conversando um pouquinho com você, que você explicasse melhor um pouco como está sendo a atuação da polícia e também da Prefeitura de Suzano. Parece que foi montado um ponto de atendimento não só para os familiares dos alunos, mas dos funcionários também, aí próximo à escola. Fala para a gente como é que está sendo o trabalho de suporte da Polícia Militar e também esse de início das investigações da Polícia Civil ainda dentro da escola, como você já mencionou, e também se já foi divulgado para a imprensa o nome dessas vítimas que já foram identificadas,
Já havia sido dito que esses nomes só seriam divulgados depois de que a família de todas as vítimas estivesse informada. Isso já aconteceu ou o trabalho de identificação ainda vem sendo feito, Eduardo? Bom, essas vítimas, Adriana, já foram identificadas. Vou até pedir aqui para ele mostrar. Teve uma movimentação aqui. Não é nada. As vítimas já foram identificadas, claro, mas em respeito aos familiares, os nomes ainda não foram divulgados para a imprensa ou mesmo as pessoas que estão aqui. O fato curioso é que foi montado, sim, claro, um centro de apoio aos familiares dessas vítimas, até os alunos que não foram vitimados, mas que estavam aqui, para atendimento também médico e psicológico, um atendimento que fica aqui dentro da escola mesmo. Vou pedir para a Lê, vamos dar uma caminhada, Lê, vem comigo aqui. As pessoas aqui estão curiosas ainda, claro, você vê carros da Polícia Militar para todos os lados. A gente está aqui do lado de trás da Escola Raul Brasil. Perdemos o contato com o Eduardo, daqui a pouquinho a gente volta a falar com ele direto da Escola Estadual Raul Brasil, onde aconteceu essa tragédia no início da manhã. O que se sabe até agora é que 2 atiradores entraram por volta das 9 horas da manhã nessa escola, abrindo fogo contra alunos e funcionários. 6 pessoas morreram no local e outras 2 morreram nos hospitais para onde foram levadas. Outras 23 pessoas estão feridas em decorrência desses disparos. Há informações iniciais de que um dos atiradores também levava uma faca e de que outros artefatos foram levados para dentro da escola. E no final da manhã de hoje, o governador de São Paulo falou emocionado com a imprensa sobre esse atentado. Com profunda tristeza, estou muito impactado com o que eu vi aqui nessa escola. Uma cena muito triste, com 8 vítimas no total, 4 adolescentes que foram assassinados, brutalmente assassinados, 2 membros da escola, 2 coordenadoras dessa escola estadual e os 2 homicidas que se suicidaram. Antes de tudo, às vítimas, aos pais dessas crianças, aos familiares destas 2 funcionárias da escola e também aos pais e familiares dos homicidas, a nossa solidariedade. A cena mais triste que eu já assisti em toda a minha vida. E fico muito, muito triste de que um fato como esse ocorra no nosso país e aqui em São Paulo. E a gente acaba de receber a informação do governo do estado de São Paulo de que o governador João Dória lamenta profundamente a tragédia ocorrida na Escola Estadual Raul Brasil na manhã desta quarta e, por essa razão, declarou luto oficial de 3 dias no estado. Essa tragédia que aconteceu em uma escola que é referência na cidade de Suzano, aqui na Grande São Paulo. É uma escola de ensino fundamental 2 e ensino médio. Tem cerca de 1.000 alunos, tem cursos extras de idiomas e, portanto, está decretado luto oficial de 3 dias pelo governador João Dória por conta dessa tragédia. E agora a gente vai fazer contato com a Carolina Ricardo, que é especialista em segurança pública do Instituto Sou da Paz. Carolina, uma boa tarde para você. Ela vai conversar agora com a gente por telefone. Carolina, qual que é a primeira avaliação que você faz aí dessa tragédia na cidade de Suzano? Talvez tenha a ver com isso, né, Léo? Você tem que se conhecer de fato para não estar reproduzindo erros. Caso você... que aconteceu, quer dizer, não é o primeiro caso. A gente vive alguns desses casos de tiroteio em escolas e tem visto isso no Brasil há algum tempo. E acho que chama a atenção 2 linhas de análise, né? Uma é a capacidade que as escolas têm ou precisam ter para entender dinâmicas de violência, né? É claro que esse caso ainda precisa ser apurado, mas, né, o que tudo indica são alunos ou jovens também que praticaram esse assassinato em massa. Eventualmente já havia questões de relação entre alunos nessa escola que poderiam ter sido trabalhadas de outra forma, né? Então, não é menos importante ter programas de mediação de conflitos na escola, formar professores para identificar casos de bullying mais graves e mesmo conflito entre gangues que eventualmente podem acontecer. Então, acho que esse é um ponto. E o outro ponto, que não tem como não trazer para a mesa, é a questão do acesso à arma de fogo,
né? É aquela velha história, ok, a arma não faz, né, não mata sozinha, tem sempre alguém por trás, mas a circulação de arma e o acesso fácil a armas de fogo facilita situações de crimes banais nas ruas até situações de crimes tão graves como esse. Carolina, a gente ainda não sabe a identidade desses alunos, nem desses atiradores, na verdade, nem mesmo se eles eram ex-alunos dessa escola, mas o fato é que eram adolescentes e, portanto, nem com esse acesso mais fácil às armas, eles poderiam ter o porte de armas. Você acredita que essa facilitação recente, ela pode abrir margem para mais casos como esse que a gente está vendo hoje? Olha, em relação ao decreto que flexibilizou a posse de armas, tem um elemento bastante importante que é, o decreto previu que as pessoas, para conseguir ter posse, precisam declarar que tem um cofre ou algo semelhante que mantenham essa arma em um lugar seguro, né? O que acontece é que antes, na versão original do projeto, havia necessidade de comprovação da existência desse lugar seguro para armazenar a arma. O decreto aprovado mudou isso e tornou mais fácil, basta a pessoa declarar que tem um lugar seguro. A falta de necessidade real de comprovar que a arma vai estar num lugar seguro possivelmente facilita essa arma legal em casa migrar, seja na mão de um jovem que mora na casa, seja como produto de furto da casa ser invadida e a arma ser levada. Então, no mínimo, essa medida que não obriga a comprovação do local seguro em casa para guardar a arma é algo que pode, sim, facilitar o acesso, porque a arma pode ser comprada no mercado ilegal, mas essa arma pode ter vindo da casa de alguém que, num descuido, perdeu a arma legal. Então, é possível, sim, que essa medida, o decreto aprovado, facilite ou torne mais fácil o acesso às armas que podem acabar num tiroteio como esse. A gente teve recentemente, como você mesma acabou de mencionar, não é o primeiro caso que a gente vê aqui no Brasil. Em 2017, a gente teve o caso do menino de 14 anos que pegou a arma de fogo dos pais, que eram policiais, e abriu tiro contra colegas na escola em Goiânia. 2 morreram e 4 ficaram feridos. Então, isso mostra que, por mais preparado, que seja até um profissional que trabalhe com a arma de fogo, esse acesso acaba ficando muito vulnerável quando se trata de crianças e jovens, né? Exatamente, quer dizer, no caso de policiais que têm arma em casa, essa arma pode ser desviada, né? Então, não dá para a gente dizer que uma coisa não tem relação com a outra. Eu acho que é o momento do Brasil começar a fazer discussão. Não dá para aprovar um decreto de forma isolada e dizer que simplesmente o decreto amplia a possibilidade de legítima defesa, porque essa legítima defesa sozinha, ela não existe. Ela tem, né, esse direito, ele tem impacto em outras questões, talvez mais graves, que é a facilidade dessa arma migrar, sair da casa de alguém, do cidadão de bem, e ir alimentar um menino que levou na mochila a arma dos pais, ou alimentar adolescentes, eventualmente envolvidos com crime ou não, mas que saem com essa intenção, a alimentar o crime cotidiano nas ruas. Essas coisas estão interligadas, e eu acho que a responsabilidade governamental e da sociedade é cobrar um olhar integrado e coerência, né? O decreto sozinho, ele não resolve só a legítima defesa, ele cria novos problemas, e a gente precisa olhar para isso. Infelizmente, a gente tem que viver situações como essa, para quem sabe chamar a atenção dos governantes para dizer, controle de armas não é uma banalidade, não dá para ser lido só na discussão da legítima defesa, tem um impacto na vida das pessoas e causa mais mortes, se não for bem feito. E sempre que a gente vê se repetir situações como essa, entra em pauta aquele tema de colocar um detector de metal na entrada das escolas. É uma solução, é uma prevenção ou é mais uma forma de intimidar os alunos que estão indo na escola justamente para aprender a ser um cidadãos em formação? Olha, essa é uma discussão muito difícil, né? Eu acho que não dá para demonizar a questão de segurança dissuasória, a câmera de vídeo monitoramento, eventualmente o detector de metais. Eu acho que eu não sou partidária, não pode de jeito nenhum. O que não pode é ser essa a medida principal
para se discutir segurança nas escolas. É como eu falei, a gente, por exemplo, teve em São Paulo por muito tempo um programa de professor mediador, que você forma professores para mediar conflitos dentro da escola e ler o que está acontecendo ali e conseguir encaminhar casos antes que eles se tornem casos mais graves. É a melhor medida preventiva isso. Quer dizer, né, a gente não sabe qual foi nesse caso, mas a gente tem histórias de casos de bullying em que a própria criança eventualmente se mata depois, né? Então, como você ter profissionais capacitados para identificar esse tipo de violência antes que ela se agrave? Como você formar os outros professores para eles identificarem situações de violência doméstica, né? Como você trabalhar o adolescente para prevenir o envolvimento com drogas e com tráfico? Evasão escolar é um dado que a Secretaria tem acesso, ela pode trabalhar com os adolescentes que evadem como forma de prevenção. Então tem um combo de ações e, eventualmente, a questão da segurança do detector pode compor, se é um lugar muito complicado. O que não pode é ser vendido e sugerido como a solução milagrosa para combater violência nas escolas. Tem muitas outras coisas que podem ser feitas, já foram feitas, e que dão maior resultado do que essa segurança ambiental, né, de detector e câmera, por exemplo. Muitas frentes, muitas ações que podem e devem ser tomadas, que essa história trágica sirva pelo menos de aprendizado. Quais você acha que são os principais pontos, então, a serem repercutidos a partir de agora, tanto com relação à identificação desse problema seríssimo que é o bullying dentro das escolas e também a questão do acesso às armas? Olha, eu acho que enfim, a educação como um todo, as secretarias, o Ministério da Educação, incorporar na sua agenda não só a formação de alunos, né, de cidadãos com capacidade de leitura, né, mas cidadãos que consigam fugir da violência, ou seja, incorporar que também faz parte da agenda da educação a prevenção da violência. Não é só ter um problema de violência na escola e chamar a polícia. Assim como a saúde fez, então a saúde hoje tem uma série de medidas para lidar com a prevenção da violência, identificar violência doméstica, tem boletins que são preenchidos, os médicos são formados para isso. Da mesma forma, a educação precisa incorporar a prevenção da violência como uma dimensão prioritária também da política educacional. Acho que esse é um ponto. E aí tem medidas como as que eu mencionei, professor mediador, formação de outros profissionais, enfim. E em relação ao controle de armas, é entender que a política de controle de armas, ela não é simplesmente uma política desarmamentista, ela é uma política que tira armas ilegais de circulação. Se a gente tiver a implantação do Estatuto do Desarmamento, sistema de rastreamento de armas, banco de dados integrado, a gente vai conseguir diminuir o número de armas circulando e, portanto, vai ser mais difícil para adolescentes como esses de hoje acessarem armas e cometerem novos tiroteios como o que a gente viu hoje. Carolina Ricardo, do Instituto Sou da Paz, conversou com a gente por telefone. Muito obrigada pela sua participação, Carolina. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. E agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre o ataque em uma escola em Suzano. 2 adolescentes encapuzados entraram na Escola Estadual Raul Brasil e abriram fogo contra alunos e funcionários. 4 alunos morreram e 4 funcionários também. 6 pessoas morreram no local. As outras 2 morreram no hospital para onde foram levadas. Também há registro de pelo menos 23 pessoas que ficaram feridas por conta deste atentado na escola Raul Brasil, em Suzano. E agora a gente faz contato com o professor Rafael Alcadipani, que é membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Professor Rafael, uma boa tarde para você. Muito obrigada por conversar com a gente e eu já começo com uma pergunta para o senhor. Não é o primeiro caso desse tipo que nós verificamos aqui no Brasil. Dá para tratar como uma ocorrência isolada, como uma fatalidade ou não? A gente tem fatores que vêm colaborando para que outras tragédias venham a acontecer também, professor. Boa tarde. De fato, é uma tragédia inadmissível, né? E a gente não pode tratar isso como uma fatalidade. A gente sempre, quando morre tanta gente, ainda mais adolescentes, dentro de uma escola, a gente tem que pensar no contexto em que isso permite, né? Que permite que isso aconteça. Do ponto de vista, as nossas escolas, elas estão abandonadas.
eles estão entregues, os professores estão tentando resolver os problemas lá na ponta, falta de política pública educacional mais séria, né? Um segundo aspecto que é importante é como a violência virou uma gramática comum no Brasil. A gente banalizou a violência, né? Ao ponto de uma pessoa pegar uma arma, entrar numa escola. A gente vê que isso acontece também em outros países como os Estados Unidos, por exemplo, né? E nos Estados Unidos, sempre que isso acontece, uma das críticas mais ferozes que surgem, e que eu integralmente concordo, é a forma que foi facilitado o acesso à arma. Está querendo facilitar o acesso à arma no Brasil, né? E esse tipo de arma de fogo, ele acaba possibilitando com que tragédias assim aconteçam. São vários fatores e, infelizmente, no Brasil parece que a gente não está lidando com nenhum deles. E a gente está vendo mais um caso sendo protagonizado por adolescentes. Tivemos em 2017 um adolescente de 14 anos que pegou a arma dos pais policiais e matou 2 colegas na escola e deixou outros 4 feridos. É uma parcela muito vulnerável da nossa população, o adolescente, e, portanto, qual seria o cuidado que deveria ser tomado justamente para essa faixa etária? A gente tem que ter políticas educacionais que mantenham os adolescentes dentro da escola, escolas onde o bullying não exista, onde a violência não seja uma gramática tão comum. Isso é uma outra coisa que é fundamental e é extremamente importante, né? E a gente precisa ver segurança pública também como uma integração em segurança, entre saúde. Aí a questão da saúde mental provavelmente também tinha que estar tentando lidar com esse tipo de situação. Então, assim, a gente vê a política pública num aspecto amplo e não num aspecto restrito. E não só como uma questão, a gente tem visto hoje no Brasil, que é ideologia não, a gente precisa de profissionalismo, tem que lidar com educação de forma profissional e segurança pública de forma profissional. Professor Rafael, eu agradeço muito a sua participação. Professor Rafael Cadipani, que falou com a gente pelo telefone. Obrigada, até uma próxima oportunidade, professor. Até a próxima. Então, só para relembrar, as informações que nós temos até agora é de que 2 atiradores abriram fogo dentro de uma escola estadual em Suzano, na Grande São Paulo. Além dos 2 atiradores que cometeram suicídio, outras 8 pessoas morreram e tem registro de 23 feridos. A gente vai falar agora por telefone também com o coronel José Elias de Godoy, que é consultor em segurança pública. Boa tarde, coronel. Obrigada pela sua participação com a gente hoje. E queria que o senhor fizesse a sua primeira avaliação com essas informações que ainda vem chegando aos poucos. Não sabemos se eram ex-alunos, não sabemos a motivação do crime, mas o fato é que, mais uma vez, a gente vê uma tragédia dentro de uma escola aqui no Brasil. Boa tarde a todos. Realmente é um fato muito triste, lamentável. Vemos aí, infelizmente, influências de filmes e videogames, né, bem semelhante. Né? Não é um pré-julgamento, mas é muito semelhante ao que acontece nesses programas, né, e até jogos que os jovens têm assistido e participado. Então, obviamente, é precipitado falar o que aconteceu, o porquê, mas está muito semelhante a isso, e isso chama bastante a atenção da gente. Mencionou, são situações que a gente vê em filmes, fala-se muito da influência dos jogos, não há uma comprovação desse comportamento violento de adolescentes, mas quais são os fatores que o senhor acha que fazem com que a gente veja se repetir mais uma vez esse tipo de tragédia dentro de uma escola, professor coronel? Eu vejo, no meu modo de ver essa situação, vejo que realmente há um estudo, né, em relação à pessoa que deve ter feito isso, as duas, né, principalmente os 2 jovens que deram causa a essa situação toda. Às vezes faltou um acompanhamento, talvez psicológico, familiar, né, para poder tentar identificar esse desvio desses jovens. O que eles costumam fazer no momento de folga, de lazer, o que eles leem, veem. Isso houve uma influência, com certeza, somente pelo armamento. O princípio que tem um revólver 38 e uma besta, né, usando flechas, a gente verifica que há uma condução psicológica para esse fato negativo que nós tivemos aí, lamentável. A recente facilitação do acesso às armas pode ser um fator que contribui com esse tipo de situação? Não creio que seja isso, porque a facilitação das armas foi agora no
começo do ano, o posse da arma, isso aí, você vê que é uma arma de fogo e uma outra arma diferenciada, uma arma especial, que é a besta, né, com flecha. Então não creio que não tem nada a ver uma coisa com outra. E sim, mais do que a influência que tem psicológica dos jovens sendo influenciados por outros meios, tá certo? E o acesso a essas informações com violência, infelizmente, é o que está acontecendo. Mas, Coronel, a gente está falando de um público que nem mesmo com esse decreto recente teria acesso às armas. Mas quando a gente coloca mais armas circulando entre a população, elas não ficam mais vulneráveis a chegarem nas mãos dessas pessoas? Você tendo mais acesso, você não acaba realmente deixando a situação mais frágil? Sim, de uma maneira geral, sim. Só que, nesse caso específico, não vejo, a minha visão, não vejo isso como o fator determinante. Volto a frisar. Uma é arma de fogo e outra arma é uma arma especial. Então são coisas diferentes. Independente do que fosse, se ele quisesse entrar com uma faca, com mais flecha, ele faria a mesma coisa. Então, nesse caso especificamente, não estou vendo uma ligação com liberação de arma, e não é esse o intuito que foi feito o decreto, nada mais. Então, acho que é precipitado nós falarmos qualquer coisa com relação a isso. Tá certo, Coronel. Coronel José Elias de Godoy, muito obrigada pela sua participação com a gente hoje e uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, Adriana. Boa tarde a todos. Bom, nessa edição especial do Panorama, nós estamos repercutindo e atualizando as informações sobre a tragédia na Escola Estadual Raul Brasil, na cidade de Suzano, na Grande São Paulo. Além de 2 atiradores adolescentes que abriram fogo dentro da escola, outras 8 pessoas morreram. Temos informações de 23 feridos que foram levados para hospitais não só da cidade de Suzano, mas das cidades ali do entorno. A gente vai trazer agora imagens que foram feitas por celular, mostrando a chegada dos 2 atiradores na escola. Nós ainda não temos as informações sobre a identidade desses atiradores. Sabemos que eles eram adolescentes e depois cometeram suicídio. Não se sabe se eles eram alunos dessa escola, que era referência na cidade de Suzano e dava aula para alunos da segunda etapa do ensino fundamental e também do ensino médio. A gente fica por aqui, você vê a cobertura completa logo mais no Jornal da Cultura ou a qualquer momento durante a nossa programação. Uma boa tarde para você.